Olá a todos. Recentemente teve uma polêmica aí sobre a conferência que se chama FlatCon, tá? Que é uma conferência que tá para acontecer em São Paulo, né? E eu queria falar sobre essa FlatCon e as demais conferências, simpósios e encontros sobre terra plana. Minha opinião sincera aqui, tá bom? Então vamos lá. E a pergunta que a gente tem que responder é: a terra plana é uma seita da mesma forma como o globo do Star Trek é uma seita? E eu espero que não, tá? Não é, tá? É um ponto de vista onde a gente está tentando conseguir conhecimento. E conseguir conhecimento tem que ter um objetivo. Você não consegue conhecimento simplesmente para, eu sei disso. Não, não é isso. Você consegue conhecimento para você avançar numa determinada direção. Se você não avança, não tem por que você ter esse conhecimento. Joga fora, ok? Inútil. Você precisa ir numa determinada direção. Então vamos lá. Esse aqui é o logo lá da FlatCon, tá? Ó, Brasil 2019, em São Paulo, vai acontecer em São Paulo. E inicialmente tinha aqui uma série de convidados. O José Márcio Castro Alves, que tem um canal muito grande. Ele saiu recentemente das palestras. O Leandro Batista, do canal Inteligência Natural, que eu admiro muito, gosto do canal dele, sempre indico aqui. Vou deixar o link do canal dele abaixo, tá? Que é uma das pessoas, assim, junto com o Bruno Alves, do canal Mistérios do Mundo, mantém a Terra plana oxigenada, tá? Mantém todo mundo animado. Então são duas pessoas que fazem um trabalho magnífico. O Leandro saiu. Esse aqui é o Sniper One, que tem um canal que se chama Terra Plana USA, que faz umas gravações bem legais, ele também saiu. E esse outro aqui é o Gideão, que também saiu, tá? Por outros motivos aí. E aqui está o José Márcio, ele fez um vídeo, não falou nada sobre o assunto, só falou, eu acho que tem uma incompatibilidade, então estou saindo. O Leandro viu que tinha uma série de problemas pelo jeito, não me contou exatamente o que, então mas foi bem político e saiu, né? E assim, eu queria falar a minha opinião sobre o assunto. Então vamos lá. Por que eu penso que essas coisas são desnecessárias? Congresso, simpósio, encontro, etc. Tá desnecessário. Vamos lá, 3 pontos. Ponto número 1. É falta de segurança e risco desnecessário. Você assume risco em função de você precisar assumir o risco. Só nessa situação, ok? Não tem por que uma pessoa assumir risco sem benefício algum. Vai divulgar a Terra plana para mais gente? Não, não vai. Por exemplo, o Leandro ele já tem um canal com 100 mil inscritos. Por que ele vai dar uma palestra para 400? Não faz sentido, percebe? Ele está lá no canal dele, fazendo o serviço dele lá sempre, fazendo uma boa apresentação e tudo mais. Então assim, ele não tem nenhum benefício com aquilo, não traz benefício. A gente já tem canais aqui muito interessantes que juntam muito mais gente para assistir do que um auditório cheio. Então assim, é desnecessário fazer esse tipo de apresentação, tá? Mas as pessoas gostam de se conhecer e tal, para um idolatrar o outro. É desnecessário, sabe? A gente não tem que idolatrar ninguém, né? Às vezes eu até leio os comentários aqui do canal e às vezes parece que tem um ou outro que eu acho que são pagos pra fazer parecer que o pessoal me idolatra. Tipo assim, o conhecimento que eu tenho é o conhecimento do Criador, que ele me dá, tá? Eu poderia ter nascido com uma deficiência e não conseguir nem falar com vocês aqui, certo? E eu continuaria sendo eu mesmo, só que com um problema. Então se eu consigo raciocinar de uma forma rápida e passar para vocês essa habilidade, quem me deu é o Criador. Então a gente tem que louvar quem? Ele, só ele, mas ninguém, certo? Então assim, as nossas diferenças de habilidades é porque o Criador deu uma habilidade para cada um, aquela habilidade é dele, tá? No dia que a gente sai deste mundo aqui e vai para o próximo, vamos dizer assim, tudo volta para ele, tá? Nós somos todos iguais, basicamente, só parece um pouco diferente porque a gente recebeu habilidades diferentes. E quem recebeu mais habilidade vai ser julgado pelo que tem que fazer mais coisas, certo? O cara que recebeu menos tem que fazer menos coisas, né? Então o Criador vai cobrar proporcionalmente a habilidade que ele deu para cada um. Pois bem, então assim, a gente não tem que idolatrar ninguém e esse tipo de conferência é bem aquela coisa Star Trek, sabe? A coisa dos bolistas, dos globaloid, que gosta lá de ficar idolatrando os caras do Star Trek, etc. Tal. A gente não deve cair nisso, né? Daqui a pouco
Sabe aqueles caras que tem uma bola na cabeça, põe um globo na cabeça, etc. Tal? A gente não pode imitar esses caras, certo? Meu, os caras são os criançona, né? Então assim, a gente não deve idolatrar as pessoas. Então, levando isso em conta, isso é risco desnecessário, tá? Tem um monte de gente louca no mundo aí que adoraria dar um tiro num terraplanista, principalmente tem um canal grande de 100 mil inscritos ou mais, né? No Leandro, por exemplo, ou Bruno Alves, ou qualquer um. Então assim, eu penso que não vale a pena, né? Por exemplo, o Leandro acho que fez muito certo, ele tem família, tem a filhinha dele, etc. tal. Ele tem que cuidar dele mesmo também, certo? Eu acho que é um risco desnecessário só para as pessoas irem lá apertar a mão dele. Eu acho que ele faz o melhor trabalho dele na internet mesmo. Tá? Ponto número 2. Falta de objetivo real. Né? Ó, os canais do YouTube têm mais alcance do que uma conferência. Está escrito errado. Então, assim, nós já temos canais que têm alcance. A gente não precisa de revista vir entrevistar, a gente não precisa de dar entrevista para televisão, não precisa nada disso. Os canais do YouTube eles já são suficientes, são uma ótima ferramenta, o criador abençoou esses canais, estão crescendo, etc. Tal. Então, assim, eu penso que qualquer outro mecanismo não é tão eficiente quanto o YouTube. Outra coisa, terceiro ponto, que para mim é o mais importante, tá? Falta de sintonia filosófica, religiosa e maturidade também, tá? São pessoas que têm filosofias de vida diferentes, religiões diferentes, embora todo mundo se diga cristão, mas são religiões diferentes, e tem maturidade diferente também. Então assim, as pessoas, elas... eu acho que é difícil você fazer esse tipo de reunião, tá? Sempre vai dar problema. Eu acho que assim, é um desperdício de tempo, dinheiro, tudo, tá? Minha visão. E assim, vou falar aqui um pouco sobre os meus problemas com a Terra plana. Então assim, para quem não conhece o canal desde o início, eu fiz um vídeo, que é o vídeo 12, onde eu, na época, não tinha certeza se a Terra é plana. 0% de certeza. Estava começando a estudar o assunto. Só que eu fiz esse vídeo por quê? Esse vídeo 12. O vídeo é simplesmente passando uma mensagem. Ó, as pessoas têm que respeitar, ok? Eu posso não concordar com a pessoa acreditar em Terra plana ou não, só que as pessoas têm que ter tolerância um com o outro, ok? É um assunto, uma discussão como outra qualquer, ok? Você vai num bar e discute com as pessoas. Você não tem que ficar nervoso, jogar pedra nem nada. Foi esse aqui o assunto do vídeo. Do vídeo 12 até o vídeo 166, eu não falei nada sobre Terra plana, ok? Esse vídeo 166 foi um hangout que eu fiz com o Neemias, do canal Verdade Revelada, e foi nesse hangout que ele me perguntou diretamente se eu acreditava na Terra plana, e foi a primeira vez que eu falei... ok, tá? É difícil de falar em público, mas ok. Eu acredito em Terra plana, a Terra é plana, tava com o mapa na mão, etc. tal. E tipo assim, é difícil, certo? Não é uma coisa trivial, porque da minha área, principalmente, você fica desconfortável. Seus colegas talvez não gostem do que você está falando, né? Então até o vídeo 166 aqui do canal, ou seja, quase metade, eu só falei de Terra plana uma vez para falar para as pessoas terem intolerância um com o outro, mais nada. Então, aí o que aconteceu? O Terça Livre foi lá, fez um vídeo falando mal da Terra plana, e só por causa disso eu fiz meu terceiro vídeo sobre Terra plana, explicando porque eles estavam errados nas afirmações deles. Só isso, ok? Aí em seguida do vídeo, eu fiz esse vídeo aqui, ó, Terra plana e o engano associado à verdade. Então eu já tinha feito 3 vídeos, agora estou fazendo o 4º vídeo, falando que tinha um engano associado com a Terra plana. Qual que era? Eu já tinha percebido na época, eu peguei essa frase desse vídeo aqui, ó. Eu falei isso aqui, ó, Terra plana é uma verdade que foi vazada intencionalmente. Não tinha motivo nenhum para ter vazado esse assunto aqui. Todo mundo chegava na praia, olhava plano e falava, isso é uma bola. Todo mundo. Então assim, como é que a gente chegou à conclusão de que a Terra era plana? Teve vários experimentos que foram feitos, etc. Alguém deu alguma dica e vazou. Alguém vazou de propósito isso. Então eu olhei na época e falei assim... Já tinha o conteúdo do pessoal falando mal, vamos dizer assim, como posso falar, dos atuais judeus, né? Então eu achei assim, não, eles estão fazendo isso exatamente para pôr a todo mundo contra os judeus. Foi isso que eu pensei na hora.
Porque se foi vazado intencionalmente, tem que ter uma intenção, tá? O que eu não tinha pensado na época, eu não sabia nessa época, mais de um ano atrás, quase 2 anos atrás, é que sim, tinha uma intenção, e essa intenção era... Eu falo mais pra frente qual era a intenção. Mas eu pensei que era isso aqui, ok? Ok, vou falar qual que é a intenção. Já vou falar aqui o ponto. O ponto é assim. O pessoal sabia que ia acontecer essa inversão do campo magnético em algum momento. O pessoal sabe que está para acontecer. Talvez daqui 10 anos, 5, mas está para acontecer. Não é um período daqui 100 anos ou 200, tá? E aí você tem... Imagina só, você é o controlador da história. Você tem que tomar uma decisão. O que você vai querer? Enquanto... Entre uma inversão do campo magnético e outra, o que você quer é que todo mundo fique alienado. Ponto. Você quer que todo mundo não saiba, trabalhe tranquilo, sem pensar no assunto, na catástrofe que vai acontecer. Agora, quando chega perto de acontecer a catástrofe, você tem que mandar alguma mensagem subliminar pro pessoal mais espertinho, tipo assim, pensar e tipo assim, se afastar das cidades, ok? Por quê? Porque talvez você precise das pessoas mais espertinhas para te ajudar lá na frente, certo? Porque se morrer todo mundo, ou você só ficar com as pessoas assim menos espertinhas, você vai ter um problema, né? Então você precisa de um engenheiro, você precisa de uma pessoa tal, você precisa mandar uma mensagem subliminar para quem é mais esperto. O cara olha e fala assim, eu acho que eu vou me afastar um pouco dessa cidade cheia de metal aqui, tá? É isso, tá? Eu acho que foi por isso, foi vazado intencionalmente para chegar nesse ponto que a gente está agora, ok? Mas beleza, isso é outro assunto, né? E eu falo até um pouco disso lá no Patreon, que são os vídeos mais especulativos. Mas vamos lá, então, no 205 eu fiz outro vídeo, aqui, o vídeo 205, sobre Terra plana, porque o pessoal da Globo News falou que quem acreditava em Terra plana era maluco, e aí eu pensei assim, pô, parece que estão me ofendendo, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Se não fosse pelo Terça Livre e pela Globo News, esses dois vídeos aqui nem existiriam. Só existiria um vídeo falando que eu não sei se a Terra era plana, um falando que eu sim concordo que a Terra é plana, e um falando que existe uma armadilha por trás disso. Porque isso é vazado intencionalmente, tá? Só existiria isso. Beleza. Aí depois eu fiz alguns vídeos, aqui ó, as pessoas estavam falando tanto do geóide, eu fui explicar, ó, o vídeo 220 explicando que o formato da Terra não é um geóide, ok? As pessoas nem sabem que o geóide é uma superfície equipotencial imaginária, ela não existe, ok? O formato da Terra não é esse aqui do geóide, tá? Esse formato que eles mostram aqui é o formato da equipotencial que equivaleria ao nível do mar, só que você tem as montanhas, etc. tal, então você tem uma equipotencial dentro da montanha que não é o relevo, ok? Então esse tipo de mapa, vamos dizer assim, não é a figura da Terra. Então eu fiz um vídeo porque eu achei absurdo a afirmação. Esse vídeo aqui não tem quase nada de Terra plana, é só para falar que a Terra não tem esse formato aqui que o pessoal tanto fala. Beleza. Depois falei aqui do Gandhi, né? De novo, aí veio o Terça Livre, então fiz de novo um vídeo aqui, ó, 231, falando que o Terça Livre estava errado, etc. tal. Vários erros, assim, grosseiros, expliquei aqui. Se não tivesse o Terça Livre enchendo o saco do Terra plana, não teria esse vídeo aqui. Aí no vídeo 232, em seguida, eu fiz um outro vídeo, ó, Terra plana e os movimentos revolucionários. Tem 192 mil visualizações. É um vídeo interessante. Por quê? Porque o pessoal falou, o pessoal do Terça Livre, isso é um movimento revolucionário. Eu expliquei aqui que não era, de novo, o Terça Livre. Se não fosse o Terça Livre, já não tinha 3 vídeos aqui no canal, certo? Beleza. E aí eu continuei ainda com problema com a Terra plana, tá? Eu tinha muito problema com a Terra plana. Por quê? Porque o pessoal fala muito mal da religião hebraica, etc. tal. Então, né? Olha só. Resposta ao inteligentista, e depois o Martins do canal Sem Hipocrisia fez lá a resposta dele, também achei absurdo, fiz uma resposta ao outro, e assim foi. Ou seja, a Terra plana sempre para mim foi um assunto de controvérsia, tá? Eu concordo que a Terra é plana, tá? Acho que sim, as pessoas têm que estudar o assunto, mas eu sabia que era uma coisa de longo prazo e tipo assim, eu pensei, não vou gastar energia nisso, a gente tem que gastar energia em questões mais importantes, que tem várias, né?
Beleza. Só que de repente eu entrei em contato por causa do canal com a questão da inversão do campo magnético. O pessoal que está estudando a inversão do campo magnético com a Terra plana, com o modelo Terra plana. E eu olhei vários vídeos e fiquei de boca aberta. Falei, não, isso aqui é muito importante. Eu falei, é por isso que o pessoal vazou o assunto Terra plana para todo mundo. É para as pessoas se prepararem. Só que qual é o problema? O problema é que o nosso cérebro, ele não gosta disso. Ele não aceita a verdade. Se você vê uma verdade absurda, o seu cérebro vai te convencer de que aquilo ali não é verdade. Tá? Ele não gosta de mudança. Então o que acontece? Se o pessoal disponibiliza a verdade para todo mundo, o que acontece? As pessoas vão xingar o outro, etc. Talvez tenha um caos social. Então assim, libera um pouco aí, tá? Não libera diretamente, é o meu ponto de vista, tá? Libera um pouco aí e os mais espertinhos que pesquem, entendeu? Acho que foi isso. Então aí, ó, a partir daí eu fiz um monte de vídeos sobre Terra plana. Até hoje o pessoal vê que eu faço bastante vídeo sobre Terra plana, mas foi depois da inversão do campo magnético da Terra, o assunto inversão, tá vendo? Star Trek, não sei o que, etc tal. Aí eu comecei a fazer esse monte de vídeo aí sobre Terra plana. Monte, respondendo umas pessoas aí meio, né? Ok. Então assim, depois do assunto da inversão do campo magnético da Terra, eu produzi aqui para o canal 34 vídeos sobre Terra plana, tá? E para o Patreon, outros 34. Tá? Então, metade dos vídeos sobre Terra plana estão no Patreon, metade aqui. Só que no Patreon eles são extremamente especulativos. Tá? Beleza. Então assim, minha visão sobre a Terra plana. Ponto 1. Eu não estou tratando do tema Terra plana aqui no canal por causa do movimento da Terra plana, ok? E sim por causa da inversão do campo magnético da Terra. Sem o modelo correto, eu não consigo trabalhar o assunto principal, que é a inversão do campo magnético da Terra, ok? Eu não consigo falar sobre a inversão do campo magnético da Terra numa bola, não dá, entendeu? Então assim, é por isso que eu estou levantando o assunto Terra plana sempre aqui, tá? Porque tem uma importância. No total, o canal tem 48 vídeos sobre a temática Terra plana, e 34 deles foram vídeos mais recentes, feitos exatamente para dar uma despertada nas pessoas. Tá? Junto a isso foram elaborados outros 34 vídeos especulativos no Patreon sobre a inversão do campo magnético da Terra. Quem tiver interesse, vou deixar o link do Patreon abaixo. Desta forma, metade de todos os vídeos são dedicados exclusivamente à Terra plana, estão no Patreon, e a outra metade, né, aqui no canal. Aí diz assim, vamos lá, alguns canais falam sobre esses assuntos mais especulativos, como por exemplo o canal Verdade Revelada do Neemias. O Neemias vive falando sobre o assunto de inversão do campo magnético da Terra, etc. tal. Ele não dá o nível de detalhe que eu dou no canal dele. Ou seja, vamos dizer assim, numa escala de 0 a 10 de especulação, o Neemias está no 3. Tá? E ele estando no 3, todo mundo entra no canal dele para xingar ele. Tá? Eu converso com o Neemias de vez em quando. Ele fala que ele fica até meio, vamos dizer assim, chateado com as pessoas. Ele vai lá, fala um pouquinho sobre a inversão do campo magnético da Terra e ele recebe um monte de reclamação dizendo que ele está sendo alarmista. Tá? Então assim, no Patreon, numa escala de 0 a 10, o nível de especulação que tem lá no Patreon é nível 15. Tá acima do 10 da escala, tá? Eu tô indo lá em cima, tá? E se você for ver, tudo que tá lá tem muito sentido, muito sentido. Embora seja um nível bastante especulativo, talvez não seja tão especulativo assim, mas tem bastante coisa interessante por trás do assunto. Então assim, se o Neemias com um nível 3 já apanha das pessoas, imagina eu colocar um nível 15 aqui. Eu vou tomar uma surra, entendeu? Um ou outro vai querer ouvir e tal, mas o resto vai querer só me bater. Então deixa separado. Eu coloco o que é suficiente para as pessoas acordarem, as pessoas mais espertinhas acordarem, põe aqui no canal, e os detalhes eu vou lá e coloco no Patreon, tá? E fica lá. Quem quiser ouvir, todo mundo já sabe, é especulativo. Eu nunca indico o Patreon sem falar a palavra que é especulativo, ok? Por quê? Por que é especulativo? Porque eu posso mudar de opinião. Eu vou lá, olho,
me parece que faz sentido. De repente, me apresenta uma outra coisa e fala assim, isso aqui faz mais sentido que isso, vou ter que trocar. O modelo não está fechado, não é concluído. Se ele não está fechado, ele ainda está num nível especulativo, um nível de discussão. Ok? Beleza. Então assim, e o que eu não concordo na temática Terra plana? Vamos lá. Um diz que o nome do Criador é usado em rituais satânicos e por isso o Deus do Antigo Testamento não é bom. Isso não faz sentido nenhum. Para mim isso é inaceitável, pois rompe com os meus princípios mais fundamentais. Ah, Afonso, o pessoal usa o nome do Criador que está na Bíblia em rituais satânicos. O pessoal usa virgens em ritual satânico. Se eles usam virgem em ritual satânico, quer dizer que ela é satânica. Não quer dizer isso, ok? O satanismo, o que eles fazem? Eles tentam pegar algo puro, tá, e corromper a pureza. Eles tentam, não é só corromper, é profanar a pureza. Profanar uma coisa profana não tem graça para eles. Eles têm que pegar a coisa mais pura e profanar ela. Então eles profanam criança, eles profanam bebê, eles profanam virgem e eles profanam o nome do Criador. Tá? Não é porque eles profanam o nome do Criador que o nome do Criador é profano. Okay? Não é porque eles profanam bebês que os bebês são profanos. Não é porque eles profanam virgens que as virgens são profanas. Okay? Então deixar bem claro. O outro vai lá e diz que Moisés quebrou as tábuas da aliança e depois disso os israelitas foram dirigidos por uma entidade maligna que não era o Criador. Você está de brincadeira, né? Basicamente você está jogando toda a Bíblia fora. Se você jogar toda a Bíblia fora, como é que você pode falar que você é cristão? Porque o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ele está lá no Antigo Testamento em muitos pontos. Está lá como Aleph Tav, uma parte não traduzida do Antigo Testamento. Já falei aqui nos vídeos várias vezes. Está lá em hebraico, Aleph Tav, não está traduzido. É o Messias ali. O que é o Aleph Tav? Aleph Tav é a primeira e última letra do alfabeto hebraico. E o Messias falou o quê? Do que a gente tem em grego? Que ele era o alfa e o ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Só que ele não estava falando em grego, ele está falando em hebraico. Então ele está falando Aleph Tav. Né? E ele disse várias vezes, olha, eu estou lá no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés. Ele fala isso. Por quê? Porque ele está lá, o Aleph Tav. Okay? Quem quiser saber mais sobre esse assunto, entra no canal do Yosef Ben Avraham, tá? Que eu sempre indico aqui. Beleza. Então como é que alguém pode falar uma coisa dessa aqui? Uma blasfêmia para mim. Como é que eu vou falar sobre terra plana com um monte de pessoas falando blasfêmia? Não posso falar, entendeu? Agora, olha só. Tem alguns raros terraplanistas, né? Que com certeza não é o Leandro, que é uma inteligência natural, não é o José Márcio Castro Alves, e assim vai. Não é o Bruno, Mistérios do Mundo, assim vai. Tem vários canais ótimos, eu sempre indico aqui, mas às vezes aparece algum outro terraplanista dizendo que Hitler é um cara bonzinho. Você tá de brincadeira falar pra mim que Hitler é um cara bonzinho, né? E que foi sacaneado aí pelos banqueiros. Mas as mesmas pessoas que dizem que o Hitler era um cara bonzinho, falam que a NASA é má. Só que a NASA foi fundada por nazista. Espera um pouquinho, tem alguma inconsistência aqui. Se a NASA, que foi fundada por nazista, é má, como é que o Hitler era bom? Isso é uma piada, só pode ser uma piada. Né? E alguns canais como que falam sobre esse assunto especulativo, né? Sobre a inversão do campo magnético da Terra, como o canal Verdade Revelada, vou deixar o link abaixo do canal Verdade Revelada, do irmão Neemias Gomes, ele só recebe crítica, né? O pessoal diz que ele incita o alarmismo. Né? Então aqui neste canal, Ciência de Verdade, a gente não promove, eu não promovo o alarmismo. Tá? Os vídeos alarmistas desse canal aqui ficam lá no Patreon. E quem não tiver condição psicológica de assistir, nem cogite, tá? Porque assim, é pesado. Tá? Não é pesado de nada assim terrível. É pesado porque assim, você saber como é que funciona os processos geológicos pode te incomodar um pouco. Tá bom? No modelo especulativo da Terra plana. Agora, olha só a questão de diferença de pensamento. Eu venho aqui, meu objetivo principal sempre foi salvação espiritual, ponto. Aí você tem que, né, fazer todo desenvolver uma linha de pensamento. Depois de um tempo, chegou a questão da inversão do campo magnético da Terra.
A inversão do campo magnético da Terra tem um problema grave. Qual que é? Você só vai passar por ela bem se você tiver sem pecado, se você tiver puro, se você não tiver nenhum problema. Você vai precisar de ajuda do Criador dos seus anjos. Se você não tiver a ajuda do Criador dos seus anjos, não adianta você ter o bunker mais forte do mundo, tá? Você vai estar com um problema sério, ok? Então, eu venho aqui e falo um monte de coisas para deixar as pessoas mais ou menos preparadas. Uma das coisas que eu falo aqui, olha, evite comer carne de animal impuro. Por exemplo, carne de porco. Por exemplo, lagosta. Por exemplo, camarão. Por exemplo, ostra. Por exemplo, atum é discutível, mas atum. Tá? Animais impuros. Não, evite. Carne de jacaré. Evite. Come lá carne de boi, de cordeiro, de cabrito, galinha, peru. Tudo isso pode. Tá? Peixes, né? Peixe com escama, né? Você pode, não tem problema. Faz bem. Agora, evita porco, entendeu? Não é um grande problema assim. E eu já vou explicar por que é bom evitar, tá? É pecado comer carne de porco? Na minha visão, não é questão de pecado, é a questão de impureza, tá? Você vai estar colocando uma coisa impura para dentro de você, tá? É pecado você comer fezes? Olha, vamos dizer assim, eu não sei se é pecado ou não, mas é impuro, tá? Você está comendo uma coisa que vai te fazer mal, é impuro, vai te deixar impuro. E a mesma coisa para porco, tá? O pessoal fala assim, ah, não, a lei foi abolida, pode comer de tudo. Tá, então pode comer cobra? Não, a cobra eu não gosto, então não pode. Não é assim, tem uma lei, tá? Tem lei pra isso. Beleza. Então aqui peguei um dos canais aqui que tava lá no congresso da Flatcom, né? E olha só aqui, ó. Peguei um vídeo lá, o cara vai lá falar sobre religião e tudo mais. Agora, recente, tá? Tá aqui com o coraçãozinho do cara que gostou do comentário, o dono do canal. Ó, obrigado por abrir meus olhos, fulano. Por causa do que o Afonso falava de ser pecado comer carne de porco, eu não falo que é pecado, falo que é impuro. Eu havia parado de comer carne de porco, mas graças a Deus, com D pequeno, obviamente, né? É impossível ficar sem comer carne de porco. Graças a Deus é impossível ficar sem comer carne de porco. Olha só o que o cara escreve. Aqui em casa, é pela sua palavra e de outros pesquisadores da Bíblia que voltei a comer carne de porco. Dando parabéns pro cara aqui. Então o cara vem aqui, certo? Vou lá, explico direitinho, etc, tal. E aí vem lá o cara da Flatcom, aqui um dos caras da Flatcom, explicar o porquê a pessoa deve comer carne de porco. E ele tá agradecendo aqui, o outro aqui, ó, não tem tutano. Vem aqui agradecer, olha, agradecendo. Porque eu vou dar uma dica para as pessoas, tá? No caso aqui, essa pessoa especificamente que fez esse vídeo, falou assim, ó, tô numa situação ruim, péssima, precária, etc, tal. Então assim, ao fulano aqui que tá ouvindo o rapaz falando, se você seguir os conselhos do cara, você vai chegar no mesmo ponto que ele. Você vai ficar feliz de chegar no mesmo ponto que ele? Ó, tô com problema X, Y, Z, W. Você quer ficar com esse problema? Então segue o cara. Se você quiser ficar sem problemas, procure pessoas que não tenham problemas e veja o que elas fazem. Se você pegar um cara que está com problemas e seguir o caminho do cara, você vai chegar no mesmo resultado que o cara está chegando. Ok? Não importa, tá? Paciência. Agora, eu vou deixar um vídeo indicado abaixo, que é esse aqui, ó, do Yosef Ben Abraham. Será que o Shabat e as carnes imundas foram abolidos em Romanos 14? E aí ele dá a explicação fantástica. Tem 1 hora o vídeo. Você não vai ter dúvida nenhuma sobre por que você não deve comer carne de porco. Ok? Tá bem claro lá na Bíblia. Aqui, Romanos 14. Tá? Então eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês analisarem. Né? E é isso. Então assim, para mim, ir numa conferência aonde, pelo que me contaram da discussão dos caras, os caras estão tendo briga tem gente que respeita o Shabat, outro não, etc, tal. Pelo amor de Deus, né? Você tá de brincadeira comigo que eu vou num negócio desse, né? O pessoal me convidou, etc, agradeço, mas assim, é complicado, tá? Eu acho desnecessário, tá? E eu acho assim, não tem compatibilidade filosófica. Eu acho que as pessoas, elas têm que ter
suas compatibilidades filosóficas. Ó, pega o fulano que pensa lá que o Criador dos céus e da terra é um demônio, junta com outro cara que pensa igual e outro satanista, junta todos os satanistas num lugar só, e aí vocês fazem a conferência. O outro vai lá, pega os israelitas e põe os israelitas para falar e faz outra conferência, entendeu? Para israelita, tá? Eu acho que tem que ser bem segmentado as coisas. Só isso, a minha opinião, tá? Minha opinião. Mas vamos continuar aqui. O maior, olha só, o meu interesse na Terra plana, tá? Qual é o meu interesse, tá? É conseguir entender, explicar e monitorar o maior evento geológico de todos os tempos que deve estar para acontecer nos próximos anos. 5 anos, 10 anos ou daqui a alguns meses, eu não tenho ideia, ok? A gente só vai saber mais perto do evento. Todo evento, você só consegue prever ele perto dele. Por exemplo, uma cheia. Você consegue assim, olha, o nível está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Você vai ver a taxa de que o nível do rio está subindo. Você tem equipamentos em determinadas posições. E aí você vai conseguir prever uma cheia. Você não vai conseguir olhar para o rio vazio e falar o seguinte, esse ano vai ter uma cheia aí. Você vai ter muito erro, muita imprecisão. Então quanto mais perto de acontecer o evento, mais precisão você tem. E é isso que eu estou procurando agora. Quanto mais perto, quanto mais vai andando para frente, eu vou observando se as coisas estão evoluindo numa direção ou em outra. Tá? Então assim, agora qual que é o nosso problema? O nosso cérebro ele não aceita mais a verdade. Ele foi condicionado a não aceitar. Mas sim, existem pessoas que são autodidatas. E os autodidatas, em geral, eles têm mais capacidade de aceitar isso. De olhar e falar o seguinte, posso mudar de ideia. Então, para esse tipo de pessoa, é mais fácil a gente apresentar as coisas. E basicamente é isso. Tá? Então, assim, voltando. Número 1, eu penso que existe uma questão de segurança, tá? Eu penso que não é positivo para as pessoas arriscar a vida ou até mesmo arriscar a sua moral e honra num negócio assim para fazer um encontro, tá? Eu acho que as pessoas, a internet ela já funciona bem para isso, tá? Enquanto tem internet, eu acho que a melhor solução é a internet. Aqui eu vou fazer esse vídeo, talvez 60 mil pessoas vão assistir esse vídeo. Você não consegue colocar isso em nenhum auditório do mundo, né? Então, assim, já é legal pra caramba. A gente tem que agradecer o Criador por ter essas ferramentas, né? E aos poucos a gente vai indicando os canais, né? Por exemplo, vou deixar abaixo o link do canal Verdade Revelada, que fala sobre a inversão do campo magnético um pouco também, né? Tá, ele vai na manha. E ainda assim as pessoas xingam o Neemias, tá? Lá no Patreon é hardcore, tá? O Neemias é na manha. Então tem o Verdade Revelada, vou indicar aqui o canal do Yahusef Ben Avraham, vou deixar abaixo. Vou deixar o canal também abaixo do Leandro, Inteligência Natural, o canal do Bruno Mistérios do Mundo, e vou deixar o Patreon para quem se interessar em ver esse conteúdo mais especulativo. E assim, se você for muito sensível, tipo, evite, não tem problema não. Simplesmente, quando chegar perto lá do Natal, etc., vamos dizer assim, vou chamar de Natal, vai para uma parte do interior, passar um tempo, né? Não fique na cidade. Não estou dizendo que vai ser esse Natal, tá? Não precisa ser esse Natal, eu vou monitorar e se eu tiver algum indício que vai ser mais perto, vamos supor, quando eu souber mais ou menos quando vai ser, se eu souber, eu aviso aqui. Eu entro no canal aqui para um vídeo, melhor a gente se preparar. Só isso, tá bom? Então, assim, essa é a minha visão sobre o tema. Peço desculpas a quem eu vou incomodar. Eu sei que as pessoas não vão gostar muito do assunto, mas eu penso que a gente tem que evitar se tornar uma seita Star Trek, tá? E eu acho que é fácil cair numa armadilha dessas, tá? Então a gente tem que evitar. E todo mundo lembre-se, olha, pessoal que quer colocar uma mensagem abaixo, eu agradeço as mensagens. Quer colocar uma mensagem bonita? Não precisa falar que eu sou inteligente, etc. Não. Pode falar o seguinte, obrigado ao Criador por dar inteligência às pessoas. Porque toda a inteligência vem dele, toda a informação vem dele. Eu nem sei como é que chegou até mim direito essa parte da inversão do campo magnético da Terra. Então assim, é ele que entrega, é ele que faz tudo.
né? E como eu disse, eu poderia ter nascido lá atrás, quando eu tinha nascido com um problema, seria eu mesmo, só que eu não conseguiria talvez nem falar. E eu tô falando aqui com vocês hoje porque o Criador me emprestou essa habilidade, é dele, tá bom? Então, glória ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, e ao seu Filho, Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ok? O Salvador. Por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais.